E agora nós vamos dar continuidade, e para tanto convido o professor Joel Avrush Goldefon para ministrar a palestra Drenagem Urbana, Fundamentos, Desafios e Soluções. Joel Goldefon é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é graduado em Engenharia Civil e mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, ambos também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutor em Hidrologia pela Imperial College University London, na Inglaterra, pós-graduado em Drenagem Urbana pelo Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon, na França. Áreas de atuação: hidrologia urbana, segurança hídrica, modelagem hidrológica, regionalização hidrológica, controle de enchentes e estiagens, desenvolvimento de planos diretores, erosão, sedimentação, escoamento e meio não saturado e incerteza nos processos hidrossedimentológicos. É consultor ad hoc de órgãos financiadores de pesquisa como CAPES, CNPq, FINEP, FAPERGS e FAPEMIG. É colaborador da Unesco na coordenação de eventos científicos, além da autoria de diversos livros. Foi coordenador do projeto Unesco IHA de pesquisa de gases de efeito estufa em reservatórios de água doce. Atuou como editor da Revista Brasileira de Recursos Hídricos durante 20 anos e possui mais de 150 publicações e apresentações e também mais de 50 alunos orientados. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso palestrante. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Primeira coisa, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, e um evento que já é um sucesso, né? Mais de 300 inscritos, e creio que mais de 300 participantes também, apesar de ter alguns que não estiveram aqui. E também foi muito interessante ter as apresentações, vai ser muito útil para mim, as apresentações dos professores Eufrosina e Maurício, porque eles tocaram num aspecto que vai permitir que eu acelere algumas coisas e me aprofunde em outras, em relação ao que eu havia me proposto aqui, né? Só uma colocaçãozinha, a gente tem hoje aqui esses dois símbolozinhos aqui, URGS e PH, tudo bem? Estudos de Pesquisas Hidráulicas. Aqui é o Núcleo de Estudos em Águas Urbanas, que a gente já tem há vários anos, e aqui é o último núcleo que eu estou trabalhando, que é esse núcleo de estudos em segurança hídrica, onde a gente está muito preocupado com diversas questões, também incluindo a parte de águas urbanas. Bom, então, começando, então, basicamente aqui com a nossa apresentação, alguns eventos que que eu busquei aqui, né, que vocês certamente já conhecem, né? Eu, inclusive, quando eu entrei no túnel hoje, eu lembrei que eu já tinha visto essa foto. E também estive acompanhando os noticiários, tenho visto as questões, eu, inclusive, estava comentando que, principalmente ali na questão, que está muito preocupado com doenças de veiculação hídrica, que eu vou tratar mais adiante, mas se referindo principalmente à questão de leptospirose e outras coisas. Então, nós vamos tocar nesses assuntos mais adiante, né? Tem vários estudos que eu identifiquei, isso aqui, na realidade, é de um jornal agora, de cerca de pouco mais de ano atrás, onde tem vários locais, 57 pontos, com risco de inundação. Eu não tenho certeza se seria inundação ou alagamento, mas a gente já trata disso mais adiante. Estudos de espacialização de inundação, isso aqui foi uma publicação numa uma revista científica, então, onde se identificaram vários locais. Aqui tem alguns locais, é interessante aqui que eles estão identificados, não é? Que tipo de, é que não vai dar para ler, mas que tipo de evento que aconteceu. Aqui já está um pouco melhor, vocês enxergam alguns colocados como inundação, outros colocados como alagamento, né? Já existe também aqui alguns levantamentos a partir da imprensa local, aqui alagamentos e inundações entre 1996 e 2005 e entre 2006 e 2010. E aí cabe, então, a gente
perguntar, eu estou falando inundação, alagamento, mas será que está todo mundo aqui bem ciente da qual é a diferença e por que é diferente? Até pouco tempo atrás, eu mesmo usava inundação e alagamento muitas vezes como sinônimos, só que de alguns anos para cá, em função até mesmo de legislação, de Sistema Nacional de Defesa contra Desastres, de Proteção e Defesa contra Desastres, e outras questões, se definiu, e são essas definições que são utilizadas hoje, por exemplo, para a Defesa Civil. Se a gente vai falar com a Defesa Civil, falar alagamento, falar enchente, eles vão entender coisas diferentes. Se uma cidade quiser decretar um estado de emergência ou um estado de calamidade pública, ele vai decretar a partir desses elementos. Então, qual é a diferença, basicamente, entre enchente, inundação, alagamento? E eu coloquei enxurrada aqui, que é importante. Enchente nada mais é do que o nível d'água do rio, do curso d'água, subindo, independente de haver ou não haver extravasamento. É o contrário de vazante. Ele está em enchente ou ele está em vazante. Ponto. Tá? Depois nós temos a inundação. A diferença entre inundação e alagamento. A inundação é quando a água sai do rio e invade a sua planície, sua várzea de inundação. Então, ele sai da caixa do rio. E alagamento é quando ela não consegue entrar. Ou seja, de uma maneira simplificada, quando há concentração de água em pontos localizados por insuficiência da drenagem. Essa drenagem pode ser drenagem natural, drenagem artificial, pode ser um sistema. Eu perguntei para a Eufrosina qual é o período de retorno que ela usa para dimensionar os sistemas delas de infiltração, né, aquelas trincheiras, não é? E ela me disse, de 2 a 5 anos. Perfeito, esse é o período de retorno que se usa em sistemas primários, né, na microdrenagem. Só que o que vai acontecer se ocorrer uma chuva com período de retorno maior, 10 anos ou 20 anos? Ela não vai aguentar. Ou seja, ela não tem capacidade, mas não é porque ela está mal dimensionada, não, porque ela foi dimensionada para um evento mais frequente e para que se conviva com o efeito para os eventos mais raros. Então, nesse sentido, nós vamos ter claro que o alagamento pode acontecer por deficiência do sistema de drenagem, porque ele foi projetado para outras, ou por deficiência, porque há problemas de manutenção, há problemas de entupimentos, há diversos outros problemas que podem estar envolvidos. E quando a gente fala em enxurrada, nós estamos preocupados com alta energia de transporte. Isso não está necessariamente associado à existência de um processo fluvial, de um curso d'água. A gente pode ter, por exemplo, um deslizamento de terra, local onde não tem curso d'água nenhum, mas não deixa de ser um desastre de origem hídrica. Então, nesse sentido, isso aqui tudo vale para a Codificação Brasileira de Desastres, então, o Ministério da Integração Nacional, vale para o Ministério das Cidades, vale para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa nomenclatura é usada e seria interessante que todos nós utilizássemos essa mesma nomenclatura. Na hora que eu falar alagamento para alguém de Defesa Civil, ele vai entender essa água que não está conseguindo entrar. Se eu falar de forma errada, ele vai entender errado. Então, é interessante que a gente tenha essa linguagem. E por isso que eu disse, bom, aqui, voltando, está bem claro o que é alagamento, né? O que é alagamento, o que é inundação. Mas em outras vezes eu não tenho tanta certeza. E eu vi na reportagem da TV hoje, eles falando ali do arroio, à beira do arroio, comentando do extravasamento do arroio, e aí comentaram assim, bom, quando a sua casa for alagada, você depois tem que limpar, utilizando, etc, etc. Digo, mas parei, nós estamos na beira do arroio, não, ela não está alagada, ela foi inundada. Tudo bem, para o público em geral não faz diferença, mas para os técnicos faz. Então, bom, é só para a gente poder conversar com a mesma linguagem, né? Bom, muito bem. Então, já de certa forma comentamos isso, não é? Mas a inundação ribeirinha é um processo natural. É normal que a cada determinado período de 1 ano e meio, 2 anos e pouco, a gente tenha um extravasamento, o curso extravase, e vá invadir a várzea. Eu até comentei com alguns colegas, outro dia eu fui chamado para avaliar o problema numa cidade, do interior do Rio Grande do Sul, e quando eu cheguei lá na prefeitura, eu digo, olha, eu quero visitar o local. Há um momento que nós vamos arranjar um carro para levar o senhor no bairro da Várzea. Eu digo, gente, se o nome do bairro é bairro da Várzea, eu já desconfio qual seja o problema. Não, é sério? Vocês estão rindo? O problema é que
a população ocupou a área, que era a área de extravasamento do rio. O que o rio está pedindo, simplesmente, eu esqueci como é que em termos jurídicos, mas quando ele pede devolução do terreno, reintegração de posse. É isso, o que o rio está pedindo é reintegração de posse, essa área é minha, essa área que eu uso para extravasar. Por que vocês ocuparam essa área sem pedir autorização? Não, é sério, vocês estão... Isso é muito sério. Então, o problema que foi causado é o seguinte, esse é um processo natural que ocorreria de qualquer maneira. Só existe risco, porque dentro daquele triângulo do risco, existe a ocupação e existe a vulnerabilidade. Porque até a gente poderia ocupar uma área de risco, desde que fosse ocupada com um tipo de equipamento que possa conviver com inundação. Futebol de várzea, gente. Não é? Aliás, a gente costuma dizer que quando ocupa uma área, quando uma área não pode ser ocupada, quando a gente faz uma relocação de uma ocupação, tem que dar uso. Qual é o uso mais sagrado aqui no Brasil? Campo de futebol. Você já viu alguém invadir campo de futebol? Não, invadir para fazer... Você já viu invadir em jogo, né? No final do jogo, comemorar a classificação do Atlético, qualquer coisa assim, né? Mas aí invade. Bom, por outro lado, nós temos os alagamentos devido aos processos de urbanização, isso foi amplamente comentado hoje, né? Nós temos um lado que foi amplamente comentado, que é a questão da redução da capacidade de infiltração do solo pela impermeabilização e, com isso, o aumento do escoamento superficial. Aquela água que antes levava dias, talvez, para chegar num ponto, agora chega em horas. Mas também tem uma outra coisa. O nosso modelo de ocupação, com urbanização, costuma canalizar. Ao canalizar, a gente aumenta a velocidade de escoamento. E, de novo, nós estamos contribuindo para que a água chegue mais rápido. Se ela não estava canalizada antes. Bom, então, aquele gráfico normal que vocês já devem ter visto, né? Antes da ocupação, bastante infiltração, escoamento subterrâneo importante, escoamento superficial pouco. Aqui tem uma ocupação, digamos, pouco. É uma casinha com jardim, só que eu não quero que chova dentro da minha casa, né? Eu vou ter que, no mínimo, o telhado vai ter que ser impermeável. Talvez eu possa fazer um teto verde, tentar melhorar um pouco as coisas, mas, de qualquer maneira, vai ser impermeável. Eu vou ter, então, um aumento de escoamento superficial, porque eu vou ter menos escoamento, vai reduzir a evapotranspiração. Se a gente compara duas áreas aqui, ó, essa área aqui de cima, que tem uma ocupação um pouco densa, e essa área aqui com uma ocupação mais densa, a gente pode ver uma solução aqui, que num caso desse poderia ter um escoamento de água subterrânea da ordem de 50% e 40% de evapotranspiração e só 10% de escoamento superficial. Na outra área, nós acabamos ficando com 45%, né, de escoamento superficial conduzido por sistema de esgoto pluvial. Tá? Se você somarem os outros lados, vai fechar os 55%. Bom, então, pensando nas inundações ribeirinhas, eu já comentei isso aqui, nós temos o leito menor e o leito maior ocupados, né? O efeito da invasão da várzea, vocês têm essa situação aqui, inclusive, que em função de redução de escoamento, nós vamos ter elevação de nível. Podemos até contar uma historinha, né? Temos um rio, uma ocupação marginal no curso d'água, e essa ocupação vai ampliando, né? Daqui a pouco o cara faz uma edícula, né? Faz uma construção na beira, já faz um murinho de contenção aqui, para evitar que tenha algum derramamento. Daqui a pouco já tem uma via lá do outro lado, daqui a pouco nessa via se construiu outras coisas, a montante está se jogando esgoto, né? E esse esgoto foi lançado sem tratamento. Daqui a pouco nós temos aumento da urbanização, aumento do tráfego, aumento da impermeabilização, aumento do despejo de esgoto, se reveste o corpo hídrico. Qual é a solução agora, gente? É fácil. Temos a degradação completa, a solução é, vamos esconder o corpo d'água, vamos fechar tudo. Vamos canalizar, botar isso aqui dentro de um canal fechado e está resolvido o problema. Claro que não, né? Nós perdemos totalmente a nossa capacidade, a nossa flexibilidade, problemas de manutenção e até mesmo de ampliação. Então, nós temos uma situação bastante complexa. Então, dentro dessas condições, nós temos um aumento, né, de uma condição de escoamento, uma modificação, qualquer modificação de uso do solo vai trazer alterações. Podemos ter, digamos, uma região que tem
vegetação natural e que se faz, por exemplo, um avanço na fronteira agrícola. Vai ter consequências. Ou uma área periférica da cidade, que pode ser agrícola, etc., e uma urbanização vai ter consequências. As consequências vão ser maiores ou menores conforme o modelo de ocupação que for utilizado, seja ele agrícola, seja ele urbano, todos eles vão trazer impactos que podem ou não, né, serem mais controlados. Bom, alguns impactos que a gente tem em termos de qualidade de água, né, vocês podem imaginar aqui a questão do esgoto sanitário, inclusive, em países desenvolvidos, hoje se trata o esgoto pluvial já. É o first flush que você colocou aqui nas suas estruturas, né? O first flush, os primeiros 20, 25 milímetros de chuva são responsáveis por 90% do material carreado, da poluição. Esses primeiros 20 milímetros, 15 a 25 milímetros de chuva, tem uma concentração de poluentes maior do que esgoto local, em alguns casos. Bom, aqui temos outras condições, resíduos sólidos, né? E resíduos sólidos pode ter dimensões bastante variadas. Olha aquele resíduo sólido, dimensão avantajada aqui, ó. Né? Olha esse outro resíduo sólido. Não me perguntem como essa lavadora de roupa foi parar dentro de uma galeria. Tá? Eu prefiro não saber. Aqui vocês têm, isso aqui são piscinões, né? Modelos. Boa parte desses resíduos sólidos são garrafas PET. Agora, esse sofá aqui não é uma garrafa PET, né? E tem um outro famoso Fusca-rolha. Famoso Fusca-rolha. Esse aí é um que... resíduo sólido de grandes dimensões, se vocês quiserem chamar dessa forma. Isso tudo a gente encontra. Quer dizer, uma política, um plano de drenagem tem que ser feito junto com um plano de manejo, gerenciamento de resíduos sólidos, né? Inclusive de fuscas jogados dentro da rede. Isso não deve ter sido jogado, né? Isso aí o cara voltou da festa e caiu ali dentro, né? Bom, isso aqui então são algumas consequências que a gente tem, né, em diversos locais. Só para aqui, isso aqui não é um vertedor lateral. Isso aqui é o Arroio Dilúvio em Porto Alegre e aqui é a Avenida Ipiranga, que seria a marginal do dilúvio. E isso aqui é a água passando por cima aqui, como se fosse um vertedor lateral. Bom. Também temos como consequência doenças, né? E aí entramos na questão da leptospirose, né? E outras doenças de veiculação hídrica diversas, né? Bom, como é que a gente pode controlar? E aqui tem aqueles dois grandes grupos, e vocês falaram bastante num dos elementos, de um dos grupos, que é o grupo de medidas estruturais. No grupo de medidas estruturais, a gente modifica o sistema. Ou seja, se tem um local que está sendo inundado, eu vou fazer uma obra de engenharia para que esse lugar não seja mais inundado. Então, que tipo de obra? Pode ser obras como reservatórios, que vão controlar, obras como dispositivos de infiltração, que vão controlar, obras como os diques, que vão proteger, obras como melhoria de canal, que vão levar água para outro lugar. Depois a gente comenta isso. Ou então, eu aprendo a conviver com a inundação. Como é que eu vou conviver com a inundação? Bom, eu vou tratar de reduzir os prejuízos, mas vai continuar inundando do mesmo jeito. Só que aquele lugar que inundava, agora eu vou dizer, não pode ser ocupado. Ou só pode ser ocupado com um tipo de equipamento urbano, ou ele pode ser ocupado com prédios que tenham, por exemplo, sopilotis elevados, conforme o nível da inundação. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Isso vai ser feito a partir da regulamentação do... Opa. Apertei o botão errado. Da regulamentação do uso do solo, a partir de planos diretores, zoneamento, sistemas de previsão e alerta, no caso da gente não poder fazer a relocação da ocupação, a gente pode fazer, usar sistemas de previsão e alerta, avisando quando vai acontecer o evento e retirando as pessoas, depois devolvendo para ela. Claro que nós temos outros problemas aqui, mas a gente vai comentar isso mais adiante. Bom, então, reservatórios, os reservatórios vocês conhecem bem, nós podemos ter dois modelos de condições operacionais, um modelo de condição operacional em que não tem um grande, uma capacidade de amortecer novos picos, ou um modelo em que a gente trabalha com uma vazão de restrição. Então, eu digo o seguinte, eu deixo passar
toda vazão abaixo de um determinado valor, que é a capacidade da minha rede. Então, eu tenho uma restrição, a minha rede, por algum motivo, ela já existe, ela só pode receber uma determinada vazão. Então, essa vazão está aqui. Ó. Então, tudo que for menor, vai aqui. Chegou aqui, só passa aqui, esse volume todo aqui tem que ser armazenado. E depois ele é devolvido aos poucos. Quando eu penso em modificação de seção, eu posso pensar em acelerar o escoamento, aumentando a seção, revestindo a seção, diminuindo a rugosidade, aumentando a declividade. Aumentar a declividade muitas vezes pode ser feito com corte de meandros, né, gente? Então, se eu tenho um meandro, ele vai fazer uma volta. Até aqui. Vai fazer uma volta assim e vai quase tocar aqui. Se eu pegar e unir esse ponto com esse aqui, eu tenho o mesmo ΔH, o mesmo desnível, mas eu tenho um percurso muito menor. Então, aumentei a declividade, aumentei a velocidade ali. Qual é o problema disso aqui? Bom, em primeiro lugar, é caro. E, em segundo lugar, ele resolve o problema ali. Mas ele transfere para jusante. Então, eu resolvo num lugar, mas eu posso estar criando um problema no outro lugar. Se a outra parte, a jusante, não tiver condições de receber aquela vazão, vai deixar de inundar no meu bairro e vai passar a inundar no bairro lá de baixo. Ou na cidade lá de baixo. Tá? De cada caso é um caso. Em alguns casos pode resolver, em outros não. Diques. Bom, os diques têm uma coisa interessante, as pessoas sempre pensam, mas todo esse volume de água que está aqui vai representar só esse aumento de lâmina? Vai. Porque a maior parte desse volume, nas áreas, funciona só como amortecimento, uma velocidade muito baixa. E como a gente revestiu aqui, a velocidade é muito alta, então a vazão que passa aqui, uma pequena elevação de altura consegue conduzir aqueles volumes. Claro que tem um problema grave, que é o fato de que ela foi prevista para um período de retorno. Eu vou dizer, isso aqui eu vou fazer para 100 anos de período de retorno. Ok? Muito bem, e acontece um evento pior. E aí o que acontece? Nós temos uma tragédia, porque vocês tinham uma terra, vocês tinham um lugar que não podia... Estou sempre apertando aqui o botão errado. Eu tinha um lugar que não podia construir, porque inundava. Aí fiz aqui um dique. Terra barata, o pessoal implanta, e aí acontece o evento. Nova Orleans, o furacão Katrina, quem lembra? Foi isso que aconteceu. Nova Orleans é uma cidade que boa parte dela está abaixo do nível do mar, toda a água que cai lá dentro é bombeada para fora. E aí aconteceu um evento com um período de retorno maior do que o projeto. Até hoje não tem áreas que não foram nunca mais ocupadas. Bom, então, qual é o problema em geral? Qual é a vantagem da medida estrutural? A vantagem da medida estrutural é resolver um problema de uma forma, vamos dizer, localizada e razoavelmente rápido. Claro, o tempo de fazer o projeto e a obra, mas comparativamente a uma solução não estrutural pode ser razoavelmente rápido. O problema todo é que eles não garantem proteção completa, porque é proteção só para o período de retorno, para o risco envolvido naquela obra. E, por outro lado, eles criam o que a gente chama de falsa sensação de segurança. Gente, basta passar 2 anos sem inundação que a população já ocupa. Imagina se tiver um dique protegendo. Então, é perigoso, mas muitas vezes é a única solução. Se eu estou numa região densamente ocupada, centro de uma cidade, prédios de valor histórico, sistema financeiro instalado ali, administração pública instalada, a igreja matriz ali, tudo na beira do rio. Eu vou tirar isso dali? Talvez a única solução seja proteger. Em alguns casos, ela é melhor, em outros casos, não. Isso que é o bonito em hidrologia. Não tem 2 problemas iguais. Tá? Bom. Nas não estruturais, eu estou levantando alguns exemplos: previsão em tempo real, zoneamento e seguro. Previsão em tempo real implica em ter um sistema para coletar e transmitir as informações, processar um modelo de previsão e o acompanhamento para a defesa civil e planejamento. Bom, um grave problema num sistema desse, ele não pode falhar. O falso alerta, falso positivo aqui, pode ser desastroso, porque as pessoas saem de casa e não acontece nada. Elas nunca mais saem. Aliás, aqui no Brasil, é bastante comum, a água já está batendo na canela, ou pior, o cara tem uma casa de 2 pisos, levou tudo para o 2º piso, geladeira, fogão, cama, ficou lá embaixo só
parede e alguma outra coisa que ele não conseguiu levar, e ele não sai da casa. Sabem por quê? Se ele não sair da casa, pode ser que salve essas coisas. Se ele sair, é certo que vai haver furto. Sempre vai ter alguém com um barquinho lá para tirar. Então nós vamos ter que fazer um sistema de patrulha junto com a questão da defesa. Não, o pior é o seguinte, né? O cara vem a patrulha lá e a patrulha não é do bairro. Aí tem um cara tirando as coisas da casa. Ele vai lá, você está roubando? Não, eu sou o dono dessa casa. Não era o dono. Era o dono, bom, era amigo do alheio, né? Bom, aqui está um exemplo de sistema que a gente fez para a bacia do Taquariantas. Nós tínhamos diversos postos de precipitação e de nível. As informações eram repassadas para o sistema lá no IPH. As previsões de precipitação. Então, a gente tinha um sistema que funcionava com informação de níveis a montante e informação da previsão de chuva. Então, tinha um modelo hidrológico, vamos dizer, de propagação da onda de cheia, e um modelo de transformação chuva-vazão, transformando a chuva em vazão. E aí, claro, não era um modelo, nós usávamos 4 modelos diferentes, tinha 4 respostas, tinha uma gama de respostas, depois a gente repassava isso. O problema foi que eu produzia um gráfico desse tipo. Claro que se vocês forem olhar esse dia aqui, digamos, esse 6 de junho aqui, esse foi feito com a previsão aqui, né, em 29 de maio. Aí, quando fez a previsão em 31 de maio, ele mudou esse nível, porque a previsão de chuva mudou. Então, quando chegar bem perto, que vai valer. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguia ter uma previsão bastante boa, com até uns 10 dias de antecedência, 7 a 10 dias de antecedência, o que já é bom para a Defesa Civil se preparar. Ele entrava em regime de pré-alerta. E aí, quando chegava mesmo, eles resolviam. O problema é que nós tivemos que fazer uma capacitação para o pessoal da Defesa Civil, porque eles não sabiam interpretar esses gráficos. Esse aqui está simplificado, o gráfico era mais complicado, porque o gráfico dava várias curvas, conforme o modelo de chuva que fosse utilizado, o modelo de previsão de chuva que fosse utilizado. Então, a gente teve que dar uma aula, no fim, a gente mudou o gráfico, um gráfico mais simples, usando uma previsão só. Bom, as medidas não estruturais, basicamente, vão definir áreas. Aqui estão definindo 3 zonas. Uma zona que é uma zona de passagem de cheia. É aquela que tem período de retorno bem baixo, 2 anos, 5 anos. Acontece muito frequentemente, ninguém pode ocupar. Depois, uma outra área, que é uma faixa com restrições. Esse gráfico é norte-americano, tem uma quadra de beisebol ali, né? Se fosse brasileiro, seria futebol de várzea. Isso deve ser beisebol de várzea, imagino. Ali, eu acho que o pessoal não gosta muito de igreja, botaram uma igreja aqui, parece uma igreja. Mas seja como for, uma construção que possa, que atende com restrições de proteção contra a cheia, por exemplo, ela pode estar sob pilotis, sei lá o quê. E, finalmente, uma zona de baixo risco sem restrições. Aqui tem um exemplo, né? Isso aqui um exemplo aqui. Inclusive, nessa situação aqui existia já uma construção consolidada, então não se permite nenhuma nova obra. O grande problema de remover pessoas... Desculpe, eu não posso mais falar remover. Numa palestra eu falei remover pessoas, e tinha uma assistente social, e ela quase bateu em mim, porque ela disse que pessoas não se removem, a gente remove lixo, a gente remove imóveis. Então, agora eu reloco ocupações. Semântica resolve tudo, né? Um pouquinho de semântica. Então, eu faço relocação de ocupações. De vez em quando, eu esqueço e digo que eu estou removendo pessoas. Eu não removo pessoas, tá, gente? Não removo. Eu reloco ocupações. Eu não, proponho. Bom, então, o que acontece? O que eu falei, se você fizer uma relocação, tem que dar uso. Se não der uso, vai ter novas ocupações. Ou pelas mesmas pessoas, ou por outras pessoas. Mas vai ter uma nova ocupação. E em Curitiba, o que se fez ao longo do rio? Se fez um parque linear. Né? Eu até estava comentando, não me lembro com quem eu estava comentando, que hoje está cheio de capivaras lá naquele parque, não sei se vocês já visitaram, e existe uma lenda urbana de que as capivaras são pessoas que caíram no rio e viraram capivaras. Bom, elas têm as vantagens da medida não estrutural. Elas são, obviamente, mais baratas e, obviamente, elas têm maiores níveis de garantia. Por quê? Porque eu posso fazer meu planejamento do uso do solo, por exemplo, para qualquer período de retorno. Para 100, 500 anos. Então, eu vou reduzir danos. Inclusive, os Estados Unidos, a partir da década de 60, 50 e pouco, 60, se deram conta, se vocês observarem uma curva de prejuízos com inundações, começou a cair de 50 e poucos para cá, porque eles trocaram de obras estruturais para não estruturais. Os prejuízos diminuíram. Melhor, prejuízos não.
a relação custo-benefício, no caso. Maiores níveis de garantia, só que temos problemas de transferência, remoção, relocação. Aí escrevi população, gente. Não, de ocupações, eu tenho que arrumar isso. Tem um custo político alto, né? Vocês imaginem que eu diga para um prefeito, há uns meses atrás, pouco antes da eleição, que ele tinha duas alternativas. Fazer um dique, que ia sair caríssimo, ia resolver parcialmente a situação de proteção daquela área, mas haveria risco, ou fazer relocação das pessoas daquela área, véspera de eleição. Eu podia provar para ele por A mais B que, nesse caso, a relocação da ocupação é mais barata. Eu garanto que ele não ia. Ele preferia passar, pelo menos na época da eleição, como o cara que fez a obra, que protegeu a cidade, do que como o cara que retirou as pessoas daquela área próximo do centro da cidade. Tem outras questões ainda que a gente pode comentar, mas a gente discute depois. Evitar a reocupação. Bom, aí vem a grande questão. Educação, capacitação, conscientização. Isso vai em todos os níveis, isso não fica só nos técnicos. Nós aqui somos técnicos, nós temos que aprender como dimensionar as obras, nós temos que aprender como fazer análise econômica, como propor, fazer etc. Agora, não adianta nada a gente fazer isso se o administrador, tomador de decisões, o legislador, não entender essa proposta. Então, nós temos que conseguir fazer que eles entendam isso. Não adianta nada se a população não comprar essa ideia. Eu tenho participado de planos diretores de desenvolvimento urbano, onde eu tenho eu tenho coordenado o grupo de águas urbanas. E eu estou aproveitando as audiências públicas para passar para quem vai na audiência pública, lógico, restrito, mas são pessoas que têm a capacidade de formação de opinião. Quais são os princípios que regem? Por que eu estou botando um reservatório aqui? Por que eu estou botando uma trincheira de infiltração aqui? Em vez de fazer um canal, eles querem um canal, todo mundo quer canal. E por que eu estou fazendo isso? E é muito gozado, depois que eu explico, sempre tem um que levanta e diz assim, sei lá como é que me chamam, doutor, senhor, professor, hoje é senhor, né, barba branca, eles chegam e dizem assim, olha, tem uma região aqui, ó, que sempre fica cheia d'água. Será que a gente podia fazer um reservatório ali? Digo, que bom, me diga onde é que é. Eu já posso até já ter identificado aquilo. Normalmente nós temos 3 estágios no plano diretor. No primeiro estágio, nós fazemos diagnóstico. No segundo estágio, nós fazemos uma proposta preliminar, e no terceiro, a proposta final, que vai lá. E aí tem os níveis. Bom. Então, no diagnóstico, eu vou ter identificado. Pode ser que o que ele mostrou para mim, eu já tivesse identificado. Pode ser que não. Na proposta preliminar, eu vou avaliar todas, mesmo as que eles propuseram, e eu achava que ia ser bobagem, e, de repente, é mesmo, ou não. Mas eu vou mostrar para eles todas as propostas que eles fizeram foram avaliadas. E aí eles passam a trabalhar junto. E a educação, conscientização, capacitação vem desde a escola, né, vem desde a educação ambiental na escola, né, Maurício, até chegar na população. Bom, então agora nós temos essas duas abordagens. A abordagem chamada de higienista, ele tem esse nome de higienista porque lá pelo século XIX o pessoal se deu conta que a água parada trazia doença e resolveu tirar a água dali. Então, nessa abordagem higienista, eu não gosto de dizer tradicional, tá? Porque dá para dizer que coisas tradicionais não são boas, não é bem assim. Tá? E mesmo porque essa solução, muitas vezes, é a melhor. O que são? Basicamente, a ideia é tirar a água daqui, o mais rápido possível. Então, são intervenções isoladas, aumento da eficiência, mostrei para vocês os exemplos, mas, na verdade, ele só transfere custos elevados, não tem preocupação ambiental nenhuma. A abordagem compensatória ou ambientalista, esse sustentável está entre aspas, que vocês já vão ver, eu vou daqui a pouquinho falar no conceito de sustentabilidade em drenagem urbana, é a manutenção e recuperação dos ambientes. Ou nós queremos manter ou recuperar condições anteriores. Basicamente é isso. Bom, os princípios do controle. O principal princípio de controle é impacto zero. Nenhum novo empreendimento deve gerar impacto adicional ao que já existia antes. Ah, mas eu vou impermeabilizar, eu vou criar um loteamento. Controla isso no novo. Controla dentro do seu ambiente. Alguns planos diretores, plano diretor de Porto Alegre, plano diretor de Curitiba, o plano diretor de Caxias do Sul e outros que eu participei, tem esse princípio.
o controle tem que ser feito lá dentro. Nem sempre dá para usar infiltração. Caxias do Sul, por exemplo, é assim a cidade. E com rocha florante. Eu vou infiltrar como? Impossível. Então, eu vou ter que inventar outras coisas. Aliás, em Caxias aconteceu uma coisa muito interessante. Não sei se você sabe, Caxias do Sul também tem 2 times de futebol, Juventude e Caxias. E um local que a gente identificou como ótimo para fazer uma grande bacia de reservação era onde está instalado o estádio do Juventude. Obviamente que a gente não pôde fazer ali, né? Só que há 2 anos atrás teve uma grande inundação uma grande chuva e alagou totalmente o estádio do Juventude. Por um lado eu fiquei contente, porque mostrou que o nosso estudo estava certo. Realmente ali devia ser uma bacia de detenção. Outra questão, nós temos que pensar, isso já foi dado, a bacia como um todo, evitar a transferência. E como? O plano diretor, as legislações estadual, municipal e a capacitação que eu já falei para vocês. Então tem várias coisas. Pavimentos permeáveis. Muito se falou hoje no problema do concregrama. O concregrama é um problema se ele for usado isoladamente. Eu já vi alguns locais o pessoal botar o concregrama em cima do contrapiso de concreto. Vocês estão rindo? É porque a legislação de Porto Alegre, como a daqui, exige 25% de área verde. Eles botam o concregrama em cima do contrapiso, está verde. Eu já propus para eles que eles pintassem o concreto de verde, então, se esse é o problema. Eles não aceitaram a minha ideia. Eu propus, porque o pavimento permeável, ele não é só o revestimento. Ele tem, deixa eu ver se eu tenho na figura aqui. Não tem. Mas ele tem um reservatório embaixo. Da mesma maneira que a trincheira de infiltração tem um reservatório, e o dimensionamento é semelhante. A gente sabe qual a capacidade de infiltração do solo, sabe quanta água pode entrar no solo. A gente sabe qual é a nossa chuva de projeto, sabe quanto volume que está chegando lá, sabe qual área está sendo controlada. Então, a diferença entre o volume que está chegando e o volume que está saindo é o volume que tem que ser armazenado. E aí eu vou contar com a porosidade desse reservatório. Esse reservatório, normalmente é reservatório poroso. Quantos daqui são engenheiro civil? A gente aprende, eu sou engenheiro civil também. A gente aprendeu em engenharia civil que a gente nunca quer colocar água dentro do pavimento, né? Nós vamos diminuir a resistência do pavimento, a capacidade de suporte. Bom, eu estou dizendo para vocês colocarem água dentro do pavimento. Como é que a gente resolve isso? Simples. Só faz pavimento permeável em área de baixo esforço. Ou seja, passeio público ou a baia de estacionamento. Até num shopping, na área onde pode circular um veículo mais pesado, faz o pavimento tradicional. Mas faz com a declividade que ela caia para infiltrar no pavimento permeável. Tem um outro problema também no concregrama, né? Que é um problema de gênero. Deixa eu ver teu salto. Dá para andar com esse salto no concregrama? Só depois que ele estiver bem compactado, né? É um problema de gênero. E não vou ser eu que vou querer impedir as mulheres de usar salto alto. Tá? Não sou eu que uso. Fica bonito, né? Então, vocês usam, vocês que fazem esse sacrifício. Bom, uma alternativa é fazer o contrário do que está feito aqui. Vocês fazem a baia impermeável e aqui vocês fazem o concreto normal para passarela para vocês desfilarem. Bom, aqui vocês estão vendo um posto de infiltração, né? Vocês já falaram tanto em posto de infiltração. Esse aqui é um posto de infiltração num parquezinho urbano, parquezinho. Aqui tem os telhados verdes. Nós temos lá no IPH, nós temos um pavimento permeável construído metade dele em asfalto permeável, com revestimento de asfalto permeável, metade com bloco vazado preenchido com grama. Ele tem mais de 10 anos. Nós tivemos uma discussão, quando nós construímos esse pavimento, que tipo de manutenção nós íamos fazer. Nós decidimos fazer manutenção à moda brasileira, que implica fazer manutenção nenhuma, e quando ele não tiver mais condição, a gente tira fora o revestimento e substitui. Então, ele tem o mesmo sistema, ele tem o geotexto, ele tem o reservatório de brita, o geotexto fecha, etc. E aí o que aconteceu foi o seguinte: nós temos monitoramento do nível da água dentro do reservatório, nós temos ponto de coleta da qualidade de água dentro do reservatório, nós temos coleta da água que escoa superficialmente, coleta da água que escoa subsuperficialmente, tudo isso vai para uns tanques com linígrafo, então a gente mede tudo. Depois de 10 anos, a gente fez ensaios da capacidade de infiltração do revestimento, um ensaio norte-americano que tem especificamente capacidade de infiltração do revestimento, da norma americana,
E o que aconteceu foi o seguinte, ele está acomatado, depois de 10 anos. Aí nós tentamos recuperar, primeiro com varrição, óbvio que não deu nada, jato de ar não deu nada, jato de água sob pressão resolveu, recuperamos a qualidade da capacidade de infiltração do revestimento a níveis aceitáveis, não tão bons quanto originalmente. Mas a questão é a seguinte, qual é que é a restrição no pavimento permeável? É o volume do reservatório. Então, se eu tiver uma capacidade de transmissão no revestimento que seja maior do que a capacidade do volume, ou seja, se continua sendo o limitante do reservatório o volume, então tudo bem. Só que depois, em 8 meses depois, eu tive um aluno de TCC que eu mandei ele fazer de novo. Sugeri para ele fazer um acompanhamento. E aí o que ele fez, o que aconteceu? 8 meses depois estava comatado de novo. Que levou 10 anos, não levou menos de 1 ano para recuperar. A minha hipótese, eu não tenho como testar, não por enquanto, é que na realidade a gente só limpou alguns caminhos preferenciais. O suficiente para que a água pudesse andar. E depois de algum tempo, rapidamente encheu esses caminhos preferenciais, porque há muito menos área para preencher. É uma hipótese, tá? Não está comprovada, mas é uma hipótese do que aconteceu. E nós temos também um telhado verde, que a gente usou uma planta que não precisa de manutenção, porque irrigar telhado verde é uma coisa ridícula, né? Mas lá em Porto Alegre dá para fazer isso, porque nós temos chuva o ano inteiro. Aqui vocês vão ter que irrigar o telhado verde. Bom, bacias de detenção, desenvolvimento de baixo impacto. Aqueles exemplos que tu desse de desenvolvimento de baixo impacto estão ótimos. Eu vou pedir aquelas figurinhas para ti. Estão muito bons. E aquela questão exatamente de preservar caminhos naturais. Uma coisa que tu não falasse ali, que ao momento que tu preserva os caminhos naturais e as curvas, tu reduz custo de terraplenagem. Tu reduz movimentação de terra. Sim, mas tu reduz movimento de terra, tu reduz custo e reduz produção de sedimentos. Tudo isso reduzindo o movimento de terra. Bom, outra questão é a renaturalização. Aí tem vários termos, né? Tem renaturalização, recuperação, restauração, cada um com um princípio. Mas a ideia básica seria o que foi feito lá na Coreia, né? Em Seul, que a gente tinha... Eu não consegui achar de novo não consegui achar de novo a foto, essa foto daqui, mas ela é muito parecida com isso aqui. Era assim e ficou assim. Eu estou com um aluno de mestrado agora terminando um trabalho de recuperação no curso d'água lá em Santa Catarina, na cidade de Tubarão. Bom, então a sustentabilidade, por que eu digo? Sustentabilidade tem um tripé básico, que é o seguinte, ele tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. As pessoas estão esquecendo do economicamente viável. Eu entrei na internet para procurar conceito de sustentabilidade. Os caras têm a coragem de falar em sustentabilidade ambiental. E aí depois eles dizem que os custos não importam, porque os custos não é a responsabilidade deles. Claro. Não é sustentabilidade, não é ambientalmente sustentável, é ambientalmente correto. E só vai ser ambientalmente sustentável, só vai ser sustentável se, além de ser ambientalmente correto e socialmente justo, houver viabilidade econômica de implantação. Porque se ele não houver viabilidade, ele não é viável. Se ele não é viável, ele não se sustenta. É o tripé, é o banquinho de 3 pés. Se vocês arrancarem um pé, vocês vão se equilibrar por algum tempo. Daqui a pouco vocês se distraem e caem. E é por aí. Então, por isso que eu botei sustentável, entre aspas, lá, porque só estamos analisando um aspecto da sustentabilidade, que é o aspecto ambiental. Não estamos nem analisando nem o social, nem o econômico. E nós temos que pensar nos 3 quando a gente pensar. E aí entra os conceitos que tu usou, né? Entra desenvolvimento de baixo impacto, melhores práticas, desenvolvimento urbano sustentável, tinha o Woods, né? O Water, tinha vários termos, mas pouco importa. Então agora vem a questão. O que a gente faz em cada caso? Digamos que nós tenhamos uma área de ocupação intensa e consolidada. Não dá para fazer medida de controle compensatória. Não tem espaço para nada. É super ocupada ali. Eu só posso mesmo usar as medidas de ampliação da rede de drenagem. Não tem outra alternativa. Agora vamos partir para uma outra. São áreas consolidadas, já tem ocupação, mas tem espaço, tem praça. Onde na praça eu posso conduzir a água para ali e fazer um reservatório, um dispositivo de infiltração. Então essa alternativa pode ser colocada. Ou um novo empreendimento. Aí nesse sim,
eu vou tentar medidas de controle baseado em infiltração, desenvolvimento de baixo impacto, né? Vou tentar basar reservatórios de detenção, vou tentar fazer tudo. Bom, então agora, depois dessa breve introdução, eu fico 3 aulas nisso aqui, lá na pós-graduação, antes de entrar. Bom, a ocupação inadequada é proibida pela legislação. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Política Nacional de Recursos Hídricos, legislação ambiental. Então, é simples. Nas novas áreas, basta cumprir a legislação, né? Só isso, cumprir a lei, nas novas áreas. Só que tem outro detalhe. Por exemplo, lá em Porto Alegre tem um decreto-lei que obriga que se faça, inclusive dá umas formuletas práticas para dimensionamento de reservatório. Lá em Porto Alegre também dispositivo de infiltração tem sérias restrições por causa do tipo de solo, etc. Em alguns locais dá e outros não dá. Só que tem uma coisa, o Departamento de Esgotos Pluviais, lá de Porto Alegre, consegue obrigar todo novo empreendimento que tenha dispositivo de controle, mas ele não consegue obrigar que eles façam a manutenção. Não consegue obrigar que uma área que foi construída com, digamos, dispositivo de infiltração, não seja em determinado momento totalmente pavimentada. Porque não tem como fiscalizar isso. Eu tenho um modelo que eu proponho, mas para isso tem que instituir mais uma taxa de drenagem. E aí a gente faz o seguinte, quem quiser pode se habilitar a uma redução ou até mesmo a zerar a taxa de drenagem. Ele diz, eu tenho um dispositivo de controle que eu estou mantendo. Aí a fiscalização vai lá e dá um diploma para ele. Esse diploma vale 2 anos. Se daqui a 2 anos ele não pedir renovação, ele perde o desconto. Então, ao invés de fiscalizar, é por demanda. Não sei se funcionaria, mas é uma tentativa. Fico com muita sede ao pote, literalmente. Bom, ainda bem que era água. E nas áreas de risco com ocupação consolidada, o que a gente pode fazer? Estou berrando ali, né? Letras garrafais. Prevenir, proteger, minimizar danos. 1 deles, 2 deles, 3 deles, o que for possível fazer. Tá? Bom, quem são os responsáveis? Os decisores. Sempre a gente pensa, né, que nós temos essa atitude, os nossos governantes são sempre os governantes do tipo, eles que decidem, eles que fazem tudo, né? Mas os decisores, na verdade, também envolvem os governantes e os legisladores também. Né? A decisão vem por aí. A população também faz parte desse processo, no momento em que ela fiscaliza, no momento que ela exige, no momento que ela reclama. No caso, os técnicos. Uma questão importante, eu botei engenheiros, mas eu não posso deixar de esquecer que... Eu não posso esquecer, é impossível pensar em drenagem urbana dentro dessa ótica de alocação de espaço sem trabalhar em conjunto com os urbanistas. Os arquitetos saíram de fora do CREA, né? Agora eles estão com o CRA, nós vamos ter que chamar eles junto de novo. E CRAU é perigoso. Bom, necessariamente nós temos que trabalhar, e eu tenho trabalhado com uma equipe bem interessante, multipluri, intertrans, escolham o prefixo disciplinar. Não é só urbanistas que estão junto. Nós temos o pessoal do poder, da área legal, porque tem toda uma análise de leis que envolve, a gente vai falar, mas tem toda uma interligação. A gente começa da Constituição, por exemplo, que controle de desastres é atribuição federal, e a gente chega, por exemplo, na ocupação do espaço, quem define a ocupação do espaço é o município. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode regular essas coisas? Bom, tem também a parte do pessoal das ciências sociais. Se eu tenho que avaliar, por exemplo, a percepção de risco da população, eu não sei fazer isso. O pessoal de ciências sociais sabe fazer isso. Né? Só que eu tenho que encontrar pessoal de ciências sociais que tenha saído já da fase marxista-leninista, porque lá na URGS, todo o pessoal das ciências sociais acham que nós ainda estamos no início do século XX, que não percebem toda a modificação que houve na sociedade de lá para cá, mas tudo bem. Eu encontrei um grupo com quem eu trabalho, que é composto basicamente, quem faz essa parte social, tem algum pessoal das ciências sociais e tem o pessoal da arquitetura, e aí está funcionando muito bem.
Bom, e aí a gente trabalha junto com outros profissionais também, tem a parte das outras áreas envolvidas, trânsito, resíduos sólidos, etc. Bom, urbanistas apareceram aí, ambientalistas. Muito cuidado, né? Eu prefiro trabalhar com engenheiro ambiental. Tá? Porque ambientalista, qualquer um se diz ambientalista hoje. Hoje, o líder de uma comunidade de qualquer tipo, se acha que está ligado à natureza, ele diz que é ambientalista. Às vezes, sem nenhuma base técnica possível. Então, eu prefiro trabalhar com biólogo, eu prefiro trabalhar com um engenheiro ambiental. Bom, depois a gente comenta a diferença do engenheiro ambiental para o biólogo, quando se defronta com um problema, né? Mas deixa isso para depois. Os empreendedores, nós podemos trazer eles, podemos trabalhar junto com eles. Existe um ranço de que o poder público deve fazer e não deve ser levado à atividade privada, porque a atividade privada vai querer tirar lucro disso. Eu digo, é feio querer lucro? Eu não acho feio querer lucro. Por exemplo, vamos voltar àquele caso em que existe uma área de risco que, se ainda não foi ocupada, vai ser ocupada em breve. Aquela, se é inevitável, relaxa e goza. Né? Bom, então, o que vai acontecer? Eu não tenho jeito, vai ser ocupada. E se eu não fizer nada, vai ser ocupado o pessoal de baixa renda. Então, o poder público vai ter que ocupar. O poder público não tem recurso. Mas existe uma empresa que diz o seguinte, olha, eu quero ocupar essa área, mas eu quero construir e vender lotes. Mas aí tu regula, tu acerta com eles. Tudo bem, vocês podem fazer isso. Mas você tem que fazer uma ocupação dentro das seguintes condições. Você tem que fazer um parque linear, a ocupação de vocês vai ter que ser utilizando dispositivos de controle, infiltração, retenção, detenção, verticalizada, vocês podem não gostar muito da questão verticalizada, mas numa área dessas é melhor que a ocupação seja verticalizada. Bom, será que não sai todo mundo ganhando? Na verdade, nós não estamos entregando para a iniciativa pública o dinheiro. Nós estamos pegando um dinheiro privado que está sendo usado ali e deixando de gastar dinheiro público. Claro que cada caso é um caso. Há casos, por exemplo, em que realmente é verdade. Aquele caso lá, o cara constrói o dique e os caras vão lá, uma terra comprar no preço de banana e vão lucrar com isso. Então tem que ser, cada caso é um caso, mas a gente pode verificar aqui o que fazer. Bom, o que levar em conta, aspectos técnicos, econômicos, legais, políticos, éticos e o que mais vocês queiram. E quanto a medidas estruturais, devemos usar estruturais ou não estruturais? Bom, eu acho que a gente pode combinar as duas, por que não? Onde for possível usar não estruturais, vamos privilegiar as não estruturais, mas se não for possível. Bom, então qual é a proposta que eu tenho aqui para lançar para vocês, para que a gente tenha uma drenagem urbana sustentável? Planejamento da drenagem urbana integrada, planejamento do uso e ocupação do solo, saneamento, resíduos sólidos e educação. Tudo isso integrado. Qual é que é o instrumento? O Plano Diretor de Drenagem Urbana, vinculado ao Plano de Desenvolvimento Urbano. Quais são os objetivos do Plano Diretor, PDDRU, Plano Diretor de Drenagem Urbana, eu abreviei assim. Criar os mecanismos de gestão da infraestrutura urbana, relacionados com o escoamento das águas pluviais e dos rios, na área urbana, evitar perdas econômicas, melhoria. Como é que ele parte? Ele faz parte do plano diretor, cada usuário urbano não deve ampliar a cheia natural, ele deve prever a minimização do impacto ambiental e deve contemplar o planejamento da drenagem urbana das áreas, podendo controlar a densificação de áreas que não devem ser densificadas atualmente. Então, ele vai ter que interagir com o plano diretor. Estratégias, são aquelas para as áreas não ocupadas, desenvolvimento de medidas não estruturais, e para as áreas que estão ocupadas, estudos específicos. Cada setor vai levar um estudo. Ah, mas como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou fazer? No Botafogo eu vou ter que fazer isso? Sim, em cada área você vai ter que estudar e propor uma solução diferente. Não é uma solução única e mágica para tudo. Pode até ter trechos. Vocês não têm ali no Botafogo uma área que, pelo que eu vi, que está muito pouco ou quase não ocupada? Nessa área a gente pode pensar em criar condições, depois de melhorar a qualidade da água, lá, né, que aquilo é um horror, a gente pode pensar, por exemplo, em criar um parque, em fazer ocupação e evitar que, depois que ela seja recuperada, ela não seja ocupada. Porque recupera toda a qualidade da água, daqui a pouquinho tem gente morando ali, né? Bom.
Junto disso, nós vamos criar um manual de drenagem urbana. Ele faz parte do plano diretor de drenagem, e ele não diz assim como, não obriga nada, mas como a maior parte dos profissionais não foi treinado para dimensionar essas estruturas, ele apresenta os elementos necessários, ele orienta como dimensionar essas estruturas. Basicamente, o manual, então, vai apresentar, por exemplo, o manual de drenagem de Porto Alegre tem uma lista de 10 ou 12 dispositivos que podem ser utilizados e critérios para dimensionamento. Então, ele tem uma estrutura, né? E tem a política, que são os princípios, os objetivos, a estratégia, as medidas estruturais e não estruturais, os produtos, que é a regulamentação, o plano de gestão, o plano de ação e o manual, e os programas, um programa de monitoramento, um programa de capacitação, um programa de treinamento, um programa de manutenção, vários programas que podem ser acoplados aí. Tá? E, claro, ele tem toda uma parte de diagnóstico, que envolve, essa parte é complicada, o cadastro da drenagem. Ninguém tem o cadastro da drenagem de forma adequada. Né? Mas a gente consegue chegar a níveis de informação suficientes. Dados hidrológicos, e os dados de legislação, né? Gestão urbana, legislação, etc. Bom, então, nós temos, num primeiro momento, o diagnóstico, a caracterização do sistema e as propostas, soluções e simulações. Basicamente isso. Aqui tem, por exemplo, uma relação de produtos. Isso aqui são os produtos que nós estamos fornecendo, por exemplo, no plano diretor nós estamos desenvolvendo para o município de Tubarão, em Santa Catarina. Então, primeiro tem um plano de trabalho consolidado, que a gente fez um plano de trabalho na proposta, mas depois a gente faz o diagnóstico, faz o plano de trabalho consolidado, em conjunto com a prefeitura. O relatório, depois a parte dos dados, análise dos dados. Isso, o diagnóstico envolve os dados, as características físicas da bacia. Depois a política do plano, envolvendo, então, por exemplo, quais períodos de retorno que a gente vai usar? Qual o horizonte? Vamos trabalhar com isso aqui com horizonte de 30 anos, 20 anos, 50 anos, 10 anos. Nós estamos propondo trabalhar com regime com 30 anos e revisão a cada 6 anos, por exemplo. É uma proposta. Pode ser outra, isso vai ser em conjunto com a prefeitura. As medidas não estruturais, envolvendo a proposta de legislação e a proposta de gestão. Depois, os planos de bacia. Cada uma das subbacias vai ser estudada separadamente. E cada subbacia vai envolver todos os elementos, as chuvas de projeto, os parâmetros de simulação, mapeamento. Depois, as alternativas previstas para o controle e o detalhamento. Bom, aqui, isso aqui, o detalhamento das estruturas, não precisa ser necessariamente nível de anteprojeto, pode ser em nível de concepção, tá? Num plano diretor fica melhor nível de concepção, mas é que a Prefeitura de Tubarão pediu que fosse nível de anteprojeto em função da equipe técnica que eles não têm. Então, eles pediram que fosse nível de anteprojeto. Claro que isso aqui vai levar alguns anos para ser feito, né? Isso é um estudo para, a toque de caixa, 2, 3 anos. Então, para fazer um estudo desses para uma cidade como Goiânia, vai levar bastante tempo, que eu sugiro que faça que nem Porto Alegre. Porto Alegre tem uma população semelhante, 1,5 milhão, né? Semelhante à população de Goiânia, e ele foi feito se fez os princípios gerais, e depois, na primeira etapa, se fizeram 3 subbacias, na segunda etapa, mais 3 subbacias, e agora está terminando já com todas as 15 subbacias. Foi feito por lotes de subbacias. É uma ideia, uma maneira de fazer, porque se você esperar fazer tudo, tu nunca vai conseguir. Aí tem critérios, por exemplo, um dos critérios para o de retorno é o critério do financiamento. O Ministério das Cidades disponibiliza, por exemplo, verba, desde que as estruturas de controle estejam dimensionadas para o de retorno de 25 anos. Pronto, definiu. Vamos trabalhar com 25 anos, porque a gente pode buscar verba junto ao Ministério das Cidades. É um critério. Claro que vai dar um dimensionamento. Bom, para vocês terem uma ideia, no primeiro momento, o pessoal da Prefeitura queria que a gente fizesse dimensionamento das obras com um período de retorno de 100 anos. Eu fiz ver a eles que 100 anos a gente faz, engenharia a gente faz qualquer coisa. O problema é que essa aí é uma coisa absurdamente cara e que ia ficar a maior parte do tempo ociosa. Não é? Talvez nunca fosse usado período de retorno de 100 anos. Então, talvez fosse melhor. E aí o que a gente combinou, vamos trabalhar com 25, depois vamos simular o sistema com 50 e com 100. Porque quando tu faz para 25,
tu já está reduzindo o risco para 50 e reduzindo o risco para 100 também. Então, o que acontece? Nós fizemos isso para um outro município, nós fizemos com 10 anos, simulamos com 25 e com 50. O de 50 anos, o dano era menor, a obra para 10 anos, o dano de 50 anos era menor do que o dano com obra nenhuma. Ou seja, ele já protegia num nível razoável. Por quê? Porque essas de baixo período de retorno são as mais frequentes. As outras são pouco frequentes. Se elas são pouco frequentes, embora o dano possa ser alto, a probabilidade de ocorrência do dano é pequena. Então, na hora que tu vai calcular o prejuízo esperado, o valor esperado do prejuízo, ele cai. Né? Bom, onde é que eu parei? Eu parei aqui, né? O zoneamento, né, o mapeamento das inundações, os programas e o manual. E é por aí. Bom, então fica as seguintes questões, as take-home questions, né, as questões para reflexão. Bom, os eventos extremos já aconteceram e vão continuar ocorrendo. A chuva vai continuar ocorrendo. As pessoas esquecem. Ano passado, em Porto Alegre, tivemos um evento que foi o 5º maior evento de nível da água do Guaíba na história. Que horror, não sei o que. Mas peraí um pouquinho, gente. Os antigos já diziam as chuvas de São Miguel, 29 de setembro é dia de São Miguel. Tá? Vocês todos são religiosos, já sabem disso. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, final de setembro, início de outubro, é época de enchentes, não necessariamente inundações, muitas vezes inundações. É enchente de São Miguel, conhecido, os antigos já diziam isso. Eu já sou dos antigos, porque eu já uso essa expressão também. Mas, bom, as pessoas esquecem. Basta passar 3, 4 anos sem ter uma enchente nesse período, que as pessoas esquecem. Bom, só que o que está acontecendo é o seguinte, eu costumo dizer, eu não sei se eu falei hoje agora, eu falei tantas vezes nas entrevistas, que eu não sei se eu não falei aqui também, que se vocês perguntarem para qualquer pessoa na cidade, você não tem a impressão de que os alagamentos e inundações estão aumentando em número e em cada vez, ou seja, cada ano acontece mais enchentes, mais inundações, mais alagamentos que do ano anterior. E cada ano os alagamentos são piores e as inundações são piores, todos vão dizer que sim, e eles têm razão. Mas não tem nada a ver com mudança climática ou com chuva diferente. Até pode ter, mas é muito pouco. Tem muito mais a ver com a mudança do uso do solo. Tem muito mais a ver com a ocupação inadequada. Inadequada em termos de impactos para a drenagem urbana. Tá? Pode ser adequada para outros princípios. Já disseram que a aglomeração urbana, em termos macroeconômicos, é excelente, porque ele concentra infraestrutura, desde que seja feita a infraestrutura. Né? Só que a infraestrutura, o modelo de ocupação para não ser adequado. Bom, ocupação de áreas de risco, necessidade de legislação, medidas de controle estruturais e não estruturais, como, quando utilizar, como combinar, a questão dos princípios, impacto zero, evitar transferência prejudicante, planejar o conjunto, a questão da sustentabilidade na drenagem urbana, não esquecendo de considerar a questão da viabilidade econômica, obrigado, e os diversos atores envolvidos. Não basta simplesmente dizer, olha, o governo tem que fazer. Não. Esse ambiente daqui, com essas 300 pessoas que estiveram aqui, é riquíssimo. E pode começar por aqui uma solução. Não digo que essa seja a solução, mas essa é uma solução. Bom, então, eu agradeço e eu aproveito, então, para, mais uma vez, parabenizar o CREA Goiás por essa iniciativa. Muito obrigado. Nós vamos abrir agora um espaço para as perguntas. Vamos seguir as mesmas instruções. Quem tiver uma pergunta, levanta o braço e fica de pé. A gente vai levar o microfone. Só mais uma coisinha antes da primeira pergunta. Claro. Foi questionado para mim se essa apresentação ia ser disponível. Sim, ela já está com o pessoal do CREA e eu não tenho nenhum problema em disponibilizar. Eu só sugeri a eles, porque ela é um pouco pesada por causa das figuras, por uma questão de maior facilidade de transmissão, mas se não houver problema, de copiá-la para PDF. Mas se não houver problema na transmissão, se não for pesado demais, pode ser em PowerPoint. Nós vamos disponibilizar do senhor e também dos outros 2 palestrantes de hoje. Vamos para a primeira pergunta. Boa tarde, professor. Eu me chamo Paulo Renato, sou arquiteto e urbanista. Vim aqui porque esse tema realmente tem tudo a ver com a cidade que eu trabalho, que eu projeto e onde nosso escritório atua.
E eu faço parte de um conselho, que na verdade é um Comitê de Desenvolvimento Econômico Sustentável, chama CODESE, e ele desenvolve ações para Goiânia que eu quero em 2033. Então, que é quando a gente completa 100 anos. Então, nesse período chuvoso, diversas iniciativas estão sendo trabalhadas lá dentro. Eu queria ver o que você acha de uma delas particularmente, que inclusive a professora colocou muito bem, que são os postos de infiltração residenciais, né? A um custo, você falou em R$600, né? Às vezes até menos um pouco, dependendo de como isso pode ser implantado. O que acontece? Essas últimas chuvas que tiveram em Goiânia, a gente andou percorrendo os locais onde as tragédias foram mais evidentes, e uma coisa que a gente sempre percebe, as casas mais atingidas são as casas menos prevenidas. Ou seja, aquela que faz a permeabilidade, o fiscal dá o habite, vira as costas, ele fecha o muro, cimenta tudo, porque quintal dá trabalho, folha cai, entope. Então, a gente vê que as pessoas criam aquários mesmo, né? Então, aquela casa toda murada, lacrada, aí faz um furinho no muro para a água da chuva escoar. E escoar para a boca de lobo, que não foi feito para pegar a água da casa dele, foi feito para pegar da rua. Diante disso, desse hábito da população de querer se dar bem, né? E a gente sabe que é assim mesmo, eu sou defensor do mercado imobiliário, eu acho que os projetos que a gente desenvolve no escritório são preocupados com a drenagem urbana, e a gente sabe que, às vezes, a classe mais baixa de renda, ela não está muito preocupada. Você acha que é obrigar, nas novas construções, a desenvolver o posto de infiltração, isso sendo uma regra já da prefeitura, para aprovar o projeto, tem que ter um posto de infiltração. Você acha que isso pode amenizar um pouco, levando em consideração que, depois que o posto está pronto, ele vai funcionar, o fiscal vai sair, o posto vai continuar funcionando, o cara ele não tem por que interditar aquilo. Você acha que poderia ser uma ação que a gente pode levar adiante aí como uma sugestão para a prefeitura? Eu acho que, como uma orientação, sim, mas, de novo, cada caso é um caso, tem que analisar caso a caso, porque pode ser que em algum local tenha alguma diferença. Eu vejo várias vantagens do posto de infiltração, inclusive a questão de auxiliar na recarga também, que é uma questão importante, já que vocês estão tendo problema de rebaixamento, etc. Essa questão da impermeabilização dos lotes pequenos, tanto é verdade, que quando a gente trabalha com os coeficientes de escoamento, a gente considera por tamanho de lote. Quanto menor o lote, mais impermeabilizado a gente considera, porque o lote pequeno tem a tendência a virar 100% impermeabilizado, enquanto um lote grande vai sempre ter mais chance de manter. E nem é porque o cara tem consciência ou não tem consciência. Se o cara tiver dinheiro, mas tiver um pátio pequeno, ele vai acabar impermeabilizando. Por esse motivo dá trabalho, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, a menos que a pessoa goste muito de jardinagem, coisa do gênero. Mas eu acho que sim, eu acho que pode ser feito a partir de um decreto-lei, dos mesmos moldes que tem o decreto-lei de Porto Alegre, por exemplo, que obriga qualquer empreendimento, só que tem limites. Ele começa em 500 metros quadrados, por exemplo, porque isso implica num custo que talvez esse pequeno proprietário não possa arcar. Então, tem toda uma questão que vai ter que ser bem pensada. Né? E como é que tu vai fazer daí? Quem sabe tu vai trabalhar com conjuntos de lotes. Tem que se pensar. Como uma ideia é interessante, mas eu posso, se tu me mandar um e-mail, meu e-mail está ali, eu posso te mandar uma cópia desse decreto-lei. Entra na página do Departamento de Esgotos Pluviais, DEP, de Porto Alegre, e tu baixa esse decreto-lei. Vai 15.300 e alguma coisa. Mas está lá dentro. Tem o plano diretor e tem o decreto-lei. Só para ter uma ideia de que coisa. Mas eu acho muito bom. Eu tenho trabalhado com o pessoal da área de planejamento urbano, e os urbanistas, que o problema é o seguinte: se deixar para engenheiro fazer, nós vamos fazer uns caixotes feios. Essa é a verdade. A gente vai fazer um buraco no chão, quando muito a gente vai impermeabilizar, vai dar um caixote ali, uma piscina horrorosa, que vai ser uma coisa feia. No mínimo isso. Sem integração com o resto do espaço urbano, sem nada. Nós não fomos formados para isso. E vocês foram formados para fazer essa integração. Falta para vocês o quê? Bom, nós temos uma disciplina lá no curso, lá no IPH, que ela é para arquitetos, engenheiros civis, engenheiros ambientais e engenheiros hídricos. Ela é uma disciplina eletiva para os 4. Se chama Gerenciamento da Drenagem Urbana. É a disciplina que eu mais gosto de ministrar. Porque a gente, no final, obriga um trabalho em grupo que tem que ter pelo menos um de cada uma das profissões.
para eles já aprenderem de cara que vão ter que trabalhar em ambiente multipluri e interdisciplinar. E o legal é o seguinte, depois da segunda semana, as pessoas que entraram enganadas, pensando que era coisa, já desistiram. Dali para frente é uma maravilha. E tem discussões filosóficas maravilhosas na formação do engenheiro com o arquiteto, com o engenheiro ambiental. Cada um tem uma visão diferente. É uma das melhores disciplinas que eu já ministrei. E é muito bom, é muito enriquecedor. E é lá na arquitetura. O ambiente, inclusive, é outro, não é lá no IPH. É bem interessante. Mas acho que sim, eu acho que a ideia tem que ser pensada, só que pensa bem, se isso vai trazer, quanto vai ser, talvez seja barato, talvez não seja tão barato, então tem que verificar, tem que ter algum critério limitador, no sentido de não onerar demais, porque senão tu vai acabar criando uma possibilidade, a pessoa vai dar um jeito de não fazer. Nós vamos abrir espaço só para mais uma pergunta, porque na sequência já tem o debate. E aí vocês aproveitam o debate. Tem uma pergunta? Por gentileza. Professor, meu nome é Tiago, sou engenheiro civil. Há uma tendência... Fala mais próximo do microfone, por favor. Há uma tendência entre os empreendedores hoje, dos empreendedores de Goiânia, em estar desenvolvendo empreendimentos, loteamentos com sistemas de drenagem misto, baseado em soluções de infiltração com escoamento e amortecimento de cheia. A pergunta que eu te faço é relacionada às pesquisas com a qual você já fez na universidade, se você já fez uma modelagem hidrológica dentro do... considerando um bairro modelo tipo desse, não repara tremendo, não é porque eu tremo mesmo por doença. Uma modelagem hidrológica efetuando que para qual período de retorno essas soluções elas continuam eficazes, mas começam a perder a eficácia, principalmente relacionadas às estruturas de infiltração. Tem uma pesquisa de doutorado, inclusive, a Rutineia Tassi. A Ruth, ela hoje é professora na Federal de Santa Maria, em que ela fez algo bem semelhante a isso que tu está dizendo. Ela trabalhou com um loteamento padrão e fez simulação com diferentes combinações de medidas de controle, diferentes combinações de período de retorno. O que aconteceu foi uma coisa que a gente sabia que poderia acontecer, mas a gente nunca tinha provado, que muitas vezes o uso de medidas de controle acaba, dependendo da combinação, existe a possibilidade de tu somar picos e no final das contas gerar um pico grande, embora tu gere vários picos pequenos, se eles acontecerem, se os lotes forem de tamanhos semelhantes, etc., conforme a combinação do espaço, pode piorar isso para determinados períodos de retorno e determinadas condições em que ela colocou tipos de combinação. Mas tem trabalho nesse sentido, sim, e o que a gente verificou é que depende muito do desenho, ou seja, da forma como está, do arranjo, acho que fica melhor o termo, do arranjo dentro do lote. Se esse arranjo dentro do lote for muito regular, pode ser, sim, que a gente, para determinados períodos de retorno, acabe piorando a situação pelo alinhamento dos picos. Mas tu pode acessar a tese dela, se tu entrar no site da URGS, com o nome Rutineia Tassi com 2 S's, tem no repositório da URGS, tem todas as teses, a partir de uma determinada data, mas a dela está lá com certeza. Aí tu pode baixar essa tese, dar uma olhada e ver quais são as combinações que foram consideradas. Na lei municipal atual de drenagem urbana de Goiânia, tornou-se como lei ponto facultativo. Tem que ter o dispositivo de infiltração e ponto final. Tem que ter sistema de amortecimento de ceia jusante, independente de qualquer microparcelamento e ponto final. Só que não foi desenvolvido, principalmente, uma modelagem hidrológica em determinados modelos de bacia, ou pelo menos em algum empreendimento para fazer essa análise. Aqui em Goiás nós somos carentes desse tipo de estudo, do ponto de vista. Então, assim, tanto por parte no momento do desenvolvimento da lei, ou seja, a universidade como o CREA, nesse ponto eles ficaram ausentes da disponibilidade de profissionais para poder alimentar e munir de dados isso. Hoje tem um modelo como o Swing, que é uma plataforma livre, que permite que tu faça isso. O REC, sistema REC. O REC ele vai ser melhor para rios e não para esses sistemas, porque o Swing ele é interessante porque ele tem os dispositivos. Tu pode colocar um reservatório, pode colocar um dispositivo de infiltração. O REC RAS não tem isso. O REC RAS vai fazer uma simulação hidrodinâmica de um rio, mas a simulação dos dispositivos de controle que o Swing tu consegue fazer. E é fácil de aprender o Swing. Mas isso poderia, o próprio CREA, por exemplo, poderia
incentivar cursos específicos para a operação desses tipos de softwares, são softwares livres, estão aí abertos. Então, por exemplo, uma sugestão para o CREA, incentivar cursos para a utilização de softwares para simulação de dispositivos de controle em loteamentos. Pode ser uma sugestão. Perfeito. Bom, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso palestrante. E agradecer pela excelente palestra ministrada.